Você já ouviu falar em códigos? E em honra? Pois é, nós vamos aprender sobre o código da honra, certo? Tudo na nossa vida tem a ver com código. Se você quer passar por uma porta, você precisa pegar uma chave que tem um desenho, que é um código, para poder conseguir destravar aquela fechadura e assim você ter acesso. O seu e-mail, por exemplo, né? Para você acessar as suas imagens, suas mensagens, você precisa o quê? Colocar o seu e-mail, e quando você esquece a senha, é toda uma burocracia para poder conseguir acessar o seu próprio e-mail, não é assim? Seu cartão de crédito, compras, transações bancárias, financeiras, você precisa de uma senha. Você sabia que você tem dentro de você uma própria senha? Isso mesmo. O nosso DNA, ele é um código e ele precisa ser decifrado para a constituição do nosso organismo. Então tudo que nós temos, desde a nossa essência, em tudo neste mundo, existe um código. E existem códigos que nós precisamos trazer para o mundo físico, pois eles vêm do mundo espiritual. Falar da honra é falar sobre um tipo de código. Agora, o que é a honra? Muitas vezes nós somos até mesmo tocados pela honra. Emocionalmente falando, nós somos até assim sensibilizados pela honra. Quando nós vemos um filme, por exemplo, que a temática é a honra, isso mexe com a gente, não é assim? Muitos até, os mais sensíveis, eles chegam até a chorar, se emocionam, com filmes medievais, de guerras, de lutas, onde o princípio da honra ali é tratado. Então nós precisamos entender para poder estar compreendendo sobre o que a honra traz para as nossas vidas. E eu te convido nessa aula de hoje a falar sobre o princípio da honra. Quando nós vamos falar sobre o princípio da honra, nós temos que entender que a honra é algo que a gente fala, que a gente até vê, mas que pouco se aplica nos dias de hoje. Nós podemos falar que, infelizmente, o princípio da honra está praticamente extinto. O que é praticamente extinto? Existe a pouca aplicação dele. Ele tem sido pouco aplicado quando você olha no sistema da sociedade, da família, da escola, da igreja. Em vários segmentos nós vemos que a honra ela tem tido pouco espaço. Ela está dentro de nós, ela nos sensibiliza, mas a prática dela acaba sendo algo que pouco vem em nós. Nós dizemos que nós aplaudimos a honra, mas nós não a praticamos. E nós temos que entender que são as pequenas atitudes secretas que demonstram verdadeiramente quem nós somos. Sabe? Quando você faz algo e muitas pessoas estão vendo, talvez isso seja uma máscara. Eu não estou querendo dizer aqui que você é uma farsa, mas o que acontece é que na maioria das pessoas da sociedade, o que elas fazem diante das pessoas nem sempre representa quem ela é de verdade, sabe? Onde os holofotes estão ali, fica fácil você aplicar aparência de honra, aparência de princípios, certo? Mas quando nós estamos sozinhos, onde ninguém nos vê, é ali que realmente nós demonstramos quem nós somos. Quais os princípios que realmente estão em nós? O que verdadeiramente está dentro de nossas vidas? Mas bem, nós estamos falando sobre um código, sobre a honra, a necessidade de resgatar essa honra. Então vamos entender o que é a honra. E eu quero trabalhar com você o conceito honra. Quando a gente fala sobre honra, nós estamos falando sobre o vocábulo, uma palavra que ela vem do grego. E o vocábulo, a escrita grega para honra é o timi. E o que quer dizer timi? Timi é um princípio que fala de valorização, fala de estimação, de apreciação, de dar um olhar favorável, de respeito. Olha só a profundidade da honra. Valorizar quer dizer você dar valor àquilo. Quando se fala de estimar, quer dizer de você colocar aquilo num local especial. Você dá um local especial para aquilo ou para aquela pessoa. Isso envolve a honra, certo? Quando a gente entende sobre o código, nós começamos a aula falando sobre isso, e o código, na verdade, ele é uma palavra que vem trazer sobre secreto. E todo código ele precisa ser desvendado para que ele possa realmente ser beneficiado. Ou seja, quando nós desvendamos o código, nós recebemos os benefícios naquele código. Imagina um mapa do tesouro. Para conquistar o tesouro é necessário desvendar aquele mapa. Se a gente fala de algo tão próximo nosso hoje, não adianta você ter um cartão de crédito, mas se você não sabe a senha dele, você não tem os benefícios de compra, de troca financeiras e monetárias com aquele cartão de crédito, sabe? Então, para que o código seja realmente algo que venha nos trazer benefício, ele precisa ser desvendado. E quando nós falamos que a honra é um código, nós precisamos desvendar o que é a honra
e tudo que está por detrás da honra. Ou seja, tudo aquilo que a honra pode gerar em nossas vidas. Agora nós estamos falando sobre honra, certo? Nós temos que entender também o que seria o contrário da honra. Porque nós vamos aprender o que nós estamos fazendo que é honra e aquilo que nós estamos deixando de fazer que não seria a honra, certo? Porque é o que nós não podemos fazer. E se eu falei que a honra é uma valorização, então o que vem ser o contrário da honra? O contrário da honra é a desonra. E existe também uma palavra grega para desonra. Enquanto a honra é timi, então a desonra vai ser atimia. E o que quer dizer a palavra desonra? Gente, quando eu pesquisei sobre isso, quando eu vi esse significado, eu fiquei assim de boca aberta. Eu falei, meu Deus, olha só o quanto de desonra existe em nossas vidas. Presta bem atenção. Quando a gente fala de desonra, nós estamos falando de não demonstrar respeito ou valor a alguém ou alguma coisa. Presta bem atenção, não está falando de você desrespeitar, de você afrontar, de você brigar, mas está falando de você simplesmente não demonstrar respeito. Isso é desonra. Um outro significado que a gente acha de falar sobre desonra, e isso mexeu comigo, é falar que desonra é você tratar como comum. Então toda vez que uma coisa é tratada de forma comum, eu não estou dando devida honra para aquilo. Quando uma pessoa ela é tratada de forma qualquer, ou seja, de forma comum, eu não tenho colocado devida honra naquilo. E aí eu começo a entender que muitas coisas em nossas vidas estão sendo semeadas a partir da desonra. Entenda o seguinte, você pega e tem a oportunidade hoje de poder ir à igreja, de estar ali, de participar do culto. Mas se você vai para aquele culto e acha que é só mais um culto, você está tratando aquele culto como comum. Então aquele culto para você está sendo semeado com o princípio da desonra. Aí como você quer ser abençoado por Deus, você quer ser abençoada por Deus, você quer que Deus aceite aquilo que você está oferecendo no culto, se você não começou com o princípio da honra? O que vai acontecer toda vez que as minhas ações são tratadas como rotineiras e comum? E aí eu entendi algo pesado, algo duro. Eu entendi que muitas vezes, nós temos perdido em nossas vidas, porque nós temos tratado como comum aquilo que deveria ser especial. Sabe? O comum, ele trata o comodismo, ele trata aquilo que vem atrapalhar as nossas vidas, que vem nos impedir de viver aquilo que seria extraordinário, aquilo que seria excelente, aquilo que seria diferencial. Então o meu convite para você, que eu tenho aprendido isso e é para a minha vida, é que nós venhamos deixar de lado aquilo que nós temos tratado como comum para tratar de forma especial, dando o devido lugar a cada coisa, a cada situação, a cada pessoa em nossas vidas, porque este é o princípio da honra. Então o que vem ser o princípio da honra? Para falar o princípio da honra, nós vamos entender primeiro o seguinte, a honra ela traz benefícios. Toda vez que eu vou agir, as minhas ações estão permeadas pela honra, ou seja, elas estão tendo na sua essência a honra, eu estou trazendo benefícios para a minha vida. Por quê? Porque a honra ela é uma lei espiritual. E o que é uma lei espiritual? A Bíblia fala que nós chamamos a existência aquilo que não existe. Ou seja, nós estamos trazendo para o mundo físico aquilo que está no mundo espiritual. A Bíblia, ela existe muitas e muitas promessas e muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Isso está no mundo espiritual, porque foram bênçãos prometidas por Deus. Mas elas só vão chegar em nossas vidas se nós as chamarmos para o mundo físico. O Senhor Jesus falou bem assim, vocês então são a minha igreja. Tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Então quando uma atitude minha aqui, ela transpassa o mundo físico, eu chamo para o mundo espiritual aquilo que está contido na Bíblia. Então quando eu ajo pela honra, eu estou chamando para o mundo físico aquilo que está no mundo espiritual, que são as bênçãos e promessas contidas na palavra de Deus. Então a honra é uma lei espiritual. E nós precisamos entender que lei, ela precisa ser cumprida, porque se ela não é cumprida, ela gera consequências em nossas vidas. E a pergunta é, eu tenho vivido os benefícios da lei ou tenho vivido as consequências do descumprimento dessa lei? A honra também é uma lei universal. O que é uma lei universal? É uma lei que está envolvendo todos os âmbitos do universo. Então, tudo aquilo que eu semeio, eu recebo. Então, o que eu tenho que entender? Que quando eu estou semeando algo, eu estou recebendo algo de Deus. É preciso a gente entender isso daí, tá? Que a honra, ela é um princípio universal. Ela é um princípio espiritual.
E onde está isso na Bíblia? A gente tem o que nós chamamos de princípio da honra. Está lá no 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Eu honrarei os que me honram, porém eu vou desprezar aqueles que me desprezam. O que quer dizer isso? Nesse contexto todo, existia ali em Israel um sacerdote que era Eli. Eli era um sacerdote, segundo os contextos bíblicos, né? A situação religiosa de Israel estava meio que problemática. O rito religioso, né, não estava seguindo como deveria ser. Os sacerdotes ali, que eram os filhos de Eli, não estavam fazendo como deveria fazer. Ele, que era o sumo sacerdote, não estava aplicando da maneira que deveria aplicar. E com isso estava tendo uma desordem espiritual em Israel. E diante disso, Deus absteve-se de aparecer e de comunicar com Israel. O que acontece então? Deus vira então e fala: peraí, eu tinha prometido ao meu servo Moisés que seria perpetuamente, ou seja, dia após dia, geração após geração, que o sacerdócio viria de uma linhagem levítica de Adão. Então só poderia ser sacerdote aquele que viria dessa sequência. Deus deu uma promessa a Moisés. Mas por causa que chegou um contexto onde a honra não era aplicada, onde as pessoas não estavam vivendo o princípio da honra, então Deus agora abstém-se de uma promessa, porque uma lei foi descumprida, porque um princípio foi quebrado. Aí eu aprendo aqui algo extraordinário de Deus. Quando eu quebro um princípio, eu anulo a promessa. As promessas estão na Bíblia para virem à minha vida, mas elas são impedidas de se realizarem na minha vida quando eu quebro um princípio. Então, quando eu quebro o princípio da honra, eu agora estou perdendo uma promessa. No contexto de 1 Samuel, então Deus está falando assim: eu não vou mais usar a linhagem de Eli para ser sacerdote. Eu vou levantar uma nova linhagem. Surge então o profeta Samuel. Então ele não seguiu aquilo que ele tinha falado e agora ele passa a seguir a partir de alguém que o honrava. É onde ele fala: eu só vou honrar a quem me honrar e a quem me desprezar, eu também vou desprezar. E aí uma pergunta para cada um de nós, uma reflexão em nossas vidas: será se eu tenho sido o desprezo de Deus ou a honra de Deus? Porque eu só vou receber de Deus aquilo que eu tenho fornecido para Ele. Então, se eu tenho semeado honra para com Deus no meu relacionamento, na minha vida, nas minhas ações, eu vou ser honrado por Deus. Mas se eu tenho ministrado o desprezo, eu tenho sido desprezado por Deus. E isso é muito duro, isso é muito pesado para com as nossas vidas. Eu preciso resgatar em mim o princípio da honra. Eu preciso viver o princípio da honra. E o princípio da honra é eu estar vivendo a honra e não o desprezo. Mas para viver a honra, eu preciso semear a honra, porque se eu não semeio a honra, eu estou perdendo o princípio da honra. E entenda bem, a gente tem um conceito popular e comum de que desonrar é fazer algo negativo com alguém, é você desrespeitar alguém, mas não, desonrar é simplesmente eu tratar como comum, eu não valorizar. Toda vez que eu não valorizo o meu momento de oração com Deus, toda vez que eu não valorizo a palavra de Deus, toda vez que eu não valorizo as autoridades de Deus constituídas sobre minha vida, toda vez que eu não valorizo aquilo que Deus coloca em minha vida, eu estou desonrando a Deus. E por isso, eu tenho me distanciado de promessas, porque eu tenho quebrado princípios espirituais. É hora de nós resgatarmos as promessas de Deus a partir de um princípio de vida, onde eu vivo as verdades de Deus sobre a minha vida. Então a pergunta é: você quer a honra ou você quer o desprezo? O que você quer na sua vida? Sabe? O que realmente tem conduzido as nossas ações? Aí eu te pergunto, quando você faz algo, seja no meio da sua família, seja na sua faculdade, seja no seu serviço, seja na igreja, onde você faz? Você tem feito pelo olhar das pessoas ou porque você considera que aquilo é correto? Para você entender, é mais ou menos assim, sabe? Aquele aluno que vai para a escola e olha, ninguém está me vendo, então eu vou colar na prova. Sabe aquela pessoa que fala assim, ninguém está me olhando, então eu posso fazer isso? Aí eu lembro de uma canção, né? Quando eu era pequeno eu tinha escutado essa canção na igreja e falava: cuidado do olhinho onde olha, porque o nosso Pai do céu está olhando para você. Então a gente esquece que existe um olhar precioso de Deus para as nossas vidas, e esse olhar vai determinar se nós realmente estamos vivendo o que é certo ou o que é errado. Aquilo que eu tenho que fazer porque eu reconheço quem é Deus na minha vida. Eu tenho que fazer porque eu sei que as minhas ações querem alcançar o coração de Deus e a honra que eu semeio na vida de Deus. Eu preciso entender que tudo isso que eu faço deve ser semeado
para a minha vida com Deus, para o meu relacionamento com Deus. As minhas ações, elas têm que honrar a Deus em tudo aquilo que eu